isso. Mateus capítulo 14, versículo 22. Capítulo 14, versículo 22 ao 32. Quando você tiver encontrado, diga comigo, amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O que era contrário? Isso aqui já é um sinal. Isso aqui já é um sinal do que vai acontecer mais lá na frente. O vento já estava contrário desde o início. Você pegou, diga amém. Você vai entender. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram fala outra vez, com medo. Verso 27, Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve, segunda vez a palavra medo aparece, está vendo? E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão de misericórdia, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Diga amém. O tema desta noite é: o seu medo é o seu limite. Diga para duas pessoas: o seu medo é o seu limite. Tome o seu assento em nome de Jesus. Jesus, andando sobre o mar, eles pensaram que era um fantasma. Eu vou ter que cortar por causa do tempo. Vou lá já dar a introdução. Aquilo que não conhecemos nos assusta. É o medo do desconhecido. A natureza humana é assim. Mas isso é viver o natural. Haverá momentos que Deus vai exigir que você viva pela fé, não pelo que você está sentindo, achando ou pensando, mas aquilo que você acredita e que você crê, ainda que seja invisível e ainda que você não conheça. Observe uma coisa: se você fizer sempre as mesmas coisas, com medo do novo ou do desconhecido, jamais você irá experimentar o extraordinário de Deus. Jamais você irá experimentar um crescimento espiritual. Para haver crescimento e desenvolvimento, é preciso haver desafios. Só que os desafios geralmente causam medo. Porque os desafios, muitas das vezes, são
desconhecidos. O problema enfrentado pelos discípulos é muitas das vezes enfrentado por nós. Nós vivemos assustados com os fantasmas que não existem. O medo faz isso. O medo te paralisa. O medo faz a sua mente viajar e criar coisas que não existem. Cria fantasmas em nossa mente. Você está entendendo? Diga amém. Mas na verdade, esses fantasmas, entre aspas, são na verdade oportunidades. Boas oportunidades. Que Deus está te dando. Oportunidade de crescer. Oportunidade de você amadurecer. Usar a sua fé. E experimentar algo novo, algo diferente. É Jesus que está passando na frente dos discípulos. E o medo faz com que eles enxerguem um fantasma. Mas era o próprio Jesus que estava ali. Quantas bênçãos perdidas, porque o medo nos levou a interpretar de modo errado a leitura dos fatos. A falta de fé, que é a presença do medo, ou a presença do medo, que é a falta de fé, faz com que nós enxerguemos fantasmas em vez de enxergar Jesus na cena. Agora observe uma coisa: o medo não parou aí. Depois que Jesus se apresenta e diz: não tenham medo, porque sou eu. A Bíblia diz que Pedro então, com os discípulos, se acalma. Então passou o primeiro medo. O medo de que eles achavam ser um fantasma. Agora sabiam que era Jesus e ficaram tranquilos. Mas observe, logo após Jesus se identificar e eles virem que era Jesus, Pedro então toma a palavra. E ao descobrir que era Jesus, veio o outro desafio. O segundo desafio. O desafio de sair do barco e andar sobre as águas. De novo, deu medo. Segundo medo. O medo de andar sobre água. Vê que o medo está pairado neste evento, naquele lugar, naquele mar, naquele barco. Aí a Bíblia diz que Pedro diz: se és o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E Jesus diz: vem, Pedro. E agora o medo bate de novo. E a Bíblia diz que Pedro vence o medo pela segunda vez e começa a caminhar sobre as águas. Quando ele começa a dar os primeiros passos, ele se alegra, ele se empolga, ele tem um sucesso repentino, porém muito curto. Porque a Bíblia diz que quando ele dá os primeiros passos, ao sair do barco, venceu o primeiro medo, o medo do fantasma, venceu o segundo medo de sair do barco e caminhar sobre as águas. Agora, quando ele começa a andar, o vento começa a soprar contrário. Lembra que lá atrás os ventos já eram contrários? Quem lembra, diga amém. Era um sinal. Agora, quando os ventos começam a soprar em direção a Pedro, o medo volta pela terceira vez, só que dessa vez mais forte. Nós estamos lidando com medo diariamente. E nessa hora Pedro começa a afundar. Observe o que eu vou dizer. Quando você encontra-se com o seu medo, presta atenção, nem sempre é um mau sinal. Porque o medo representa um sinal de que você chegou no seu limite. E se você quiser crescer, é preciso você romper esta barreira do medo. Romper este limite para poder você continuar crescendo. Quando você encontra-se com o seu medo, então significa que você encontrou o seu limite. Observe alguns tipos de medo que nós temos. Tem pessoas que têm medo de falar.
Pessoas têm medo de se aproximar de alguém. Pessoas têm medo de se expressar. Tem medo de comprar. Tem medo de vender. Medo de investir. Medo de confiar. Medo de ser traído. Medo de abraçar. Medo de se abrir. Medo de tentar. Medo de estar em público. Outros têm medo de ficar na solidão. Outros têm medo de envelhecer. Outros têm medo da morte. Outros têm medo da doença, de ficar doente. Outros têm medo de ser rejeitado. Outros têm medo de sofrer. Outros têm medo de perseguição. Outros têm medo de confrontar. Outros têm medo de falar a verdade. Outros têm medo de ser criticado. Outros têm medo de abandonar a zona de conforto. Outros têm medo de abandonar os prazeres carnais. Outros têm medo de largarem o pecado que há tanto tempo está com ele. Outros têm medo de mudança. Outros têm medo de Deus. Outros têm medo do diabo. Outros têm medo de perdoar. Outros têm medo de começar algo e medo de não conseguir terminar. Outros têm medo de não dar certo. Outros têm medo do passado. O passado o assusta. Outros têm medo do futuro. Outros têm medo de ser preso pela polícia. Outros ser deportado desse país dos Estados Unidos. Outros têm medo de perder o emprego. Outros têm medo de ser quem ele realmente é. Tudo isso são medos. Só que a coisa mais sombria sobre o medo é que ele acompanha as pessoas sutilmente. E o medo está alojado no inconsciente de muitas pessoas. Quem está aqui, diga amém. Mas é preciso vencer o medo para vencer o limite. Você jamais vai crescer, ser promovido, avançar no seu chamado, na sua missão, na sua vocação, até o momento em que você conheceu o seu medo e o venceu. Porque o seu medo aponta para o seu limite. Remova os medos da sua vida e você removerá os limites que estão impedindo de você avançar no seu chamado, no propósito divino que Deus colocou sobre a sua vida. Quem está aqui, diga glória a Jesus. Agora observe uma coisa, repito, sempre que você sentir um medo, esse medo é um sinal. É um sinal. Ou você vai avançar, ou você vai recuar. Esse medo é um sinal de que você chegou no seu limite. Porque escute o que eu vou dizer para você. Enquanto você não sente medo, é porque você não chegou ainda no ponto divisório entre onde você está e a próxima fase que você deve entrar. Enquanto você não sentiu medo, é porque você continua vivendo a mesma vida que você sempre viveu. E para caminhar com Cristo vai ser preciso você enfrentar os medos que estão querendo paralisar a sua vida. Até que você tenha alcançado o ponto do medo, significa que você ainda não chegou no seu limite. Quem aqui quer romper os limites pessoais? Diga amém. Os limites espirituais, diga glória a Deus. Então escute o que eu vou dizer. A próxima vez que você se encontrar com medo, não evite, não fuja, mas enfrente. Certa feita eu estava orando em casa e eu disse: Deus, eu já contei isso aqui, mas para as pessoas que não ouviram ainda esse testemunho, eu disse: Deus, o Senhor me fez promessas, e as promessas que o Senhor iria usar as minhas mãos para curar os enfermos, e pessoas iriam ser curadas em reuniões espirituais. Eu estava orando em casa, muito decepcionado e frustrado com a minha caminhada ministerial. E quando eu orava, aquela voz suave do Espírito Santo disse assim para mim: meu filho, a culpa não está em mim. Eu disse: não, Senhor, como assim? Não estou vendo sinais,
não estou vendo evidências do teu poder no meu ministério. Eu disse, a culpa está no medo que está te paralisando. Eu disse, foi um diálogo com Deus. Deus fala. Quer que Deus fala? Diga amém. Eu disse, Senhor, mas como assim, Senhor? Eu creio que o Senhor pode curar. Eu creio que o Senhor pode libertar. Eu creio que o Senhor pode revelar. Eu creio que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor salva. Mas por que eu não estou vendo? E Deus me disse, quando foi a última vez que você me deu a oportunidade de curar, de libertar, de batizar, de revelar e de salvar? Eu disse, Senhor, eu estou pregando a tua palavra. Quando você me deu a chance? Eu falei, Senhor, tá bom. Como assim? Ele disse assim, hoje à noite, faça diferente. Faça a prova de mim nesta noite. Eu ia pregar em um culto lá em Queens. Eu fui pregar no congresso, igreja lotada. E no final do culto eu disse, quantos aqui estão enfermos e doentes? Fique de pé. Uns 30 ficou de pé. Aí o medo bateu. Porque se eu orar por alguém não ficar curado, como que eu vou ficar? Como que vai ficar a minha imagem? O pastor orou, mas não foi curado. O pastor colocou a mão, mas nada aconteceu. O medo bateu, a insegurança, a intimidação bateu. Mas é nesta hora que eu preciso escolher entre ficar onde eu estava ou avançar vencendo o medo, que traduzido aqui seria a incredulidade. E eu falei, vem na frente os que creem que Jesus vai curar. E quando veio na frente, entre os que estavam doentes, veio um homem numa cadeira de rodas. Aí o medo bateu mais forte ainda. Falei, meu Deus, mas eu não curei nem por uma dor de cabeça. Como que eu vou orar por esse homem na cadeira de roda? Isso tudo na minha mente, estou processando. E se eu orar e esse homem não se levantar, vou ser envergonhado. E Deus disse, Joy, você quer tocar na minha glória? Eu disse, não, Senhor, como assim tocar na tua glória? Não é você quem cura, sou eu que curo. E se eu curo, a glória é minha. E se eu não curar, a glória continua sendo minha. Eu comecei a orar, coloquei a mão na primeira pessoa, na segunda, e ele foi curando, porque ele vai honrar sempre a sua fé. Sempre que você vencer o medo que quer te paralisar, para manter você limitado no seu mundinho fechado, na sua caixinha de sapato, e que você usa a sua fé, você cresce. E quando eu orei pelo primeiro, o primeiro foi curado, minha fé aumentou. Aí eu orei pelo segundo, foi curado, minha fé aumentou mais ainda. Quando você toma passo de fé, a sua experiência aumenta a sua fé. Eu orei pelo terceiro, foi curado, minha fé aumentou mais ainda. Irmão, o paralítico era o último da fila. No momento que eu cheguei no final da fila, minha fé estava muito elevada. E eu cheguei com tanta fé. Eu disse, o senhor crê? Ele disse, yes, I do believe. Ele era um americano. Eu falei, what happened to you? O que aconteceu com você? Ele falou, eu tive um derrame e paralisou meu lado esquerdo do corpo. Eu não consigo me mover do lado todo esquerdo do corpo. Estou nessa cadeira de rodas. Há quanto tempo? Há 3 anos. Eu falei, o senhor crê no poder de Deus? Creio. Crê em Jesus? Creio. E a igreja ficou olhando. Um silêncio, um suspense, para ver o que iria acontecer. E o diabo dizia, não vai levantar, você vai ser envergonhado. Quem você pensa que você é? E o medo de um lado e a fé do outro. A fé contra o medo. O seu milagre está na divisória entre a sua fé e o seu medo. Quem está aqui, diga amém. Eu disse, eu vou ter que correr o risco. Não tenho nada a perder. Eu falei, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus Cristo. Levante e ande. Silêncio no plenário. Ouvi-se uns mosquitos andando. Nada aconteceu. Passou 30 segundos. 60 segundos. 1 minuto e meio. Com 2 minutos. Ele começou a se tremer. E eu peguei na mão dele e disse, levante. Ele se levantou. Ele deu o primeiro passo. Deu o segundo passo. Trêmulo, trêmulo, trêmulo. O medo vinha e a fé. A fé brigando com o medo. O medo brigando com a fé. Deu o terceiro passo. E eu disse, come on, you can walk, come on, come on, come on. Ele deu o 4º passo. Quando ele deu o 4º passo, no 5º passo, ele mesmo disse, I am healed, I can walk. Eu estou curado, eu posso andar. Irmão, a minha fé
explodiu para 1000 por hora. Ele começou a caminhar pela igreja e milagrosamente foi curado para a glória de Deus. Dê um aplauso forte para Jesus Cristo nesta noite. Hoje vamos provocar o espírito de milagres que está neste lugar. Como que a gente provoca? Podemos provocar a Deus, sim. O que significa provocar? Inquietar. Diga comigo, inquietar. Jesus teve que ser inquietado num barco para fazer com que o mar e o vento se acalmassem. A Bíblia diz que o juiz iníquo, ele foi inquietado pela viúva que clamava de dia e de noite. A Bíblia diz que o amigo inoportuno inquietou o amigo que dormia para receber pão. Então você precisa inquietar o Senhor com as tuas petições, com os teus atos de fé, com as suas provocações proféticas, com as suas declarações, para que o Senhor possa responder de acordo às suas expectativas. Não parado, não sentado, não morno, não indiferente, não passivo, não apático, mas ativamente agindo, colocando a tua fé em ação. Então levante a sua mão para o céu, porque nesta noite, se você não sentir um desconforto, é porque você não tem fé ainda. Quem tem que levante a mãozinha aí e comece a glorificar a Jesus. Eu preciso ver hoje uma mudança. Só que escute o que eu vou dizer para você hoje aqui. Sempre o Senhor espera de você. Ouça o que eu vou dizer, irmão, olha para cá. Sempre o Senhor espera, evangelista Erli, de você um primeiro passo. Você quer caminhar, Pedro? Quero, então venha aqui. Eu não vou até você, você que vem até mim. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que ir até Jesus e tocar nele para ser curada. Zaqueu teve que clamar ao Senhor para poder, ou melhor, Bartimeu, para poder receber a visão. Zaqueu teve que subir na árvore para que Jesus visse a ele. A mulher de Sirofenícia teve que ir até Jesus, se humilhar para que ele pudesse curar a sua filha. Jairo teve que ir até Jesus e pedir que ele viesse até sua casa para curar a sua filha que já havia morrido, a qual seria ressuscitada. Em outras palavras, é preciso você ligar, concordar, agir, para que Deus possa reagir. A pergunta nesta noite é essa: o que você quer que Deus faça por você? Primeira coisa, identifique o seu problema. Segunda coisa, acredite no poder de Deus. Terceira coisa, dê o passo de fé. Diga comigo: identificar o problema, acreditar, crer no poder de Deus, dar o passo de fé. Identificar o problema, crer no poder de Deus, dá o passo de fé. Para não esquecer, primeiro, identificar o problema. Segundo, crer no poder de Deus. Terceiro, dá o passo de fé. Então 10 segundos aí. Pense qual é o problema que você precisa identificar hoje. Porque tem gente, irmão, que está cheio de problema e nem se deu conta que está em apuros ainda. É preciso que se reconheça os problemas. Qual é o problema que você identifica hoje aqui? Segundo, tem problema? Tem. Sabe qual é? Sei. Dê o nome a ele, dê o nome. Segundo, creia no poder de Deus. Terceiro, você vai ter que agir por fé. Como? Fazer algo para demonstrar que você realmente crê no poder de Deus. E às vezes, quando chega nesse momento de agir, é que você fica desconfortável, é que você sente assim um friozinho na barriga. Mas se não der certo, mas se não acontecer, não tem problema. A glória é Deus, vai ser glorificado só com minha atitude, só com a minha tentativa. Se eu afundar, não tem problema. Jesus não vai deixar eu morrer. Eu posso começar a afundar, mas Ele me resgata, porque sempre haverá uma segunda chance. Quem está aqui, dê um aplauso em glória para Jesus nesse lugar. Quem aqui reconhece que precisa de um milagre, diga glória a Deus. Se você reconhece que precisa de um milagre, então é preciso você primeiro identificar qual é o problema. O milagre atua no campo do problema. Qual é o problema? Se você tem um problema nesta noite e você precisa que o Espírito Santo age em teu favor, creia no poder de Deus.
e execute em fé, haja em fé. Vá se colocando de pé agora as pessoas que precisam de um milagre hoje, ou na sua casa, ou na sua família, ou no seu casamento, ou no seu corpo, ou no seu ministério, ou nas suas finanças, ou na sua legalização, ou na sua área emocional, ou na área profissional, ou na área sentimental. Onde existe uma área que você precisa que Deus atue, comece a clamar agora em nome de Jesus. Comece a clamar agora em nome de Jesus. Comece a clamar agora em nome de Jesus. Alamacasovianai. Alabacachorebehamasai. Aleluia. 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 Existem muitos fantasmas que o diabo está criando na sua mente. E Deus quer que você enxergue, veja a verdade, a realidade dos fatos. Existem vitórias que Deus já liberou para a tua vida, que precisa você ter uma percepção espiritual, uma sensibilidade espiritual. Tem pessoas que estão aqui hoje enfrentando uma crise existencial, porque estão vendo muitos fantasmas, por todos os lados há fantasma. Pastor, não sei mais o que fazer, pastor, me ajuda, misericórdia, ora por mim. E é Deus dizendo: meu filho, sou eu, não temas, não tenha medo. Sempre antes de Jesus fazer algum milagre, ele dizia: não tenha medo, creia tão somente. Oh, glória a Jesus. Diga glória a Deus. Eu quero orar pela irmã, vem aqui na frente, por favor, senhora. Eu quero orar pela senhora, vai cá na frente, por favor. Jana, vem cá na frente, você. A irmã de preto, vem cá na frente também. A senhora, aqui na frente, por favor. Aqui na frente, eu quero orar pela senhora. Glória a Jesus. A senhora lá atrás, você. E vem aqui na frente rapidinho. Deus tem uma bênção para você. Deus tem bênção para você. A irmã lá atrás, como assim, ó, na boca, vem cá. Eu por mim não chamo, ela está tão longe, né? Mas Deus mandou. Vem cá, minha irmã, lá atrás. Glória. Pronto. Só esses que Deus mandou chamar. Glória a Jesus. Quem crê que Ele é fiel, diga glória a Jesus. Diga aleluia. Orabacachá, lefanalá. Se o Léo puder vir aqui no teclado, me acompanhar, Léo, por favor, em nome de Jesus. Deus só chama, toda pessoa que Jesus chamou foi para abençoar, viu? Foi para abençoar. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as mãos para os céus aí, vocês que estão aqui na frente. Aleluia, glória a Deus. Tudo novo se fez. Só que toda novidade começa com uma mudança, diz o Espírito de Deus. Olha, Deus está falando tanto contigo, irmã. Qual é o seu nome? Irmã Marcela. Como que um amigo fala com outro amigo, assim, você tem ouvido assim, no seu sentimento ele tem falado, nas suas emoções, no seu pensamento. Deus fala assim, não é uma voz que a gente ouve não, viu? É pelo sentimento. Às vezes Deus está me falando assim, ó, para a irmã, assim, ó, uma resistência, uma luta, como que aquilo que antes era normal fazer, agora não é mais normal fazer, algo mudou. Deus está agindo no seu interior, está te renovando. A nova criatura está nascendo dentro de você, minha amada. Viu, diz o Senhor. E Deus manda você seguir tão somente este sentimento espiritual da nova caminhada com Jesus. Eu vejo coisas novas acontecendo, um tempo novo na sua vida, e mudanças, o que era não é mais. Você está passando por uma metamorfose, a largata que se transforma em borboleta, e não force para voltar a ser quem você era antes, porque tudo novo se fez. É um novo tempo na tua vida, que Deus manda dizer assim para ti, glória ao Senhor. Estou renovando e trazendo de volta os anos que foram consumidos. Alaia face, aclama norapaia.
Você clamava a Deus por algo muito necessário para a tua área emocional. E Deus manda dizer para ti que vai fazer de uma maneira que você nem espera e nem imagina. Vai trazer um cumprimento na tua vida de uma bênção, uma vitória muito grande para você. Vai trazer uma grande alegria, uma realização pessoal, diz o Senhor. Eu vejo Deus agindo fortemente, depressa por esses dias. Portanto, apenas deixa que este vento vá levando o teu barquinho, é o vento do Espírito Santo. Não resista, não segure, porque é o caminhar de Deus, é o caminhar do novo, é a nova caminhada com Jesus. Ele fala muito com você, viu? Aleluia, nos sonhos vai falar com você por sonhos, diz o Senhor. Labafaia, faia, caio. Ah, como Ele já alcançou o teu coração. Prepara-te, porque tempo de alegria, não alegria de baladas, não alegria de encontros sociais, não alegria de bebidas, não, alegria espiritual. Coisa linda, hein? Minha esposa está aí? Dê um abraço nela, por favor, aqui, porque grande é a vitória que Deus tem para ti. Glória a Deus. Deus traz alegria para o teu coração, irmã. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo quis criar uma situação para trazer uma situação, usando alguém para trazer um desgosto. Essa é a palavra que estou encontrando. E a irmã viver com ressentimento pelo resto da sua vida. Mas o Senhor manda você liberar o seu coração, examinar o teu coração. E no teu quarto, a portas fechadas, com os olhos dobrados, você diz assim: Senhor, todas as pessoas que me fizeram mal e que me usurparam do meu direito, eu as perdoo no nome de Jesus. Viu? Glória a Deus. Porque alguém tirou algo que era teu e trouxe muita tristeza para o teu coração. Mas Deus manda dizer assim para ti: olha, Deus é Deus de restituição. Deus é Deus que traz coisas de volta. E quando Deus trouxer algo de volta, não vai ser do mesmo jeito que era, vai ser melhor, diz o Espírito de Deus. Agora o teu milagre começa quando você reexaminar o teu coração e dizer assim: Senhor, o meu coração somente habita, somente permeia o sentimento de perdão. Ei, glória a Jesus, glória a Jesus, viu? Glória a Jesus. Porque até aqui Deus tem te sustentado, e que Deus vai fazer, diz o Senhor. Algumas pessoas, aleluia, algumas pessoas vão reconhecer, algumas pessoas vão, outras não vão reconhecer. Para o Senhor manda dizer para ti: no teu coração não haja ressentimento, porque a bênção é incondicional, não depende dos inimigos, não depende dos agressores, não depende dos que fizeram mal ou mentiram acerca de ti, mas a tua bênção depende unicamente do teu Senhor. Levante a mão para o céu e dê glória, viu? Olha, tem 2 vitórias que Deus já mandou e você nem viu ainda, mas agora os teus olhos espirituais são abertos, e em 3 dias se materializa as tuas vitórias e você contará o testemunho, diz o Senhor. Deus manda dizer para ti: continua aguardando o temor a Deus e olha, irmã, ouça bem que Deus manda dizer para a irmã: foge pela tua vida. E quando Deus manda dizer, quando Deus manda dizer assim, irmão, é porque tem perigos rondando o teu território, espiritualmente falando. Vigia a tua casa, vigia a tua vida, guarda o teu coração. Deus, eu oro para a tua filha, que o Senhor venha repreender todo laço armado inimigo. O inimigo quer alcançar o teu coração e te ferir, te magoar, mas há poder no sangue de Jesus. O teu temor vai te guardar. Não negocie, não abra precedentes, porque Deus te chamou para coisas excelentes, e para viver em excelência tem que se separar mesmo, é na consagração mesmo. Se separa, vai, porque não vão tocar nas tuas vestes, diz o Senhor, viu?
Esse anjo te acompanha a partir de hoje. E o laço hoje é cortado. O livramento chega na tua vida hoje, para a glória de Deus. Quem está aqui, diga aleluia. Lebanchou, falaiaçá, lepaca marabarrachata, lavacaio vendia, chore biofada. Uma ferramenta, ouça. Uma ferramenta nova Deus estará te dando em pouco tempo. Uma ferramenta nova. Agora, essa nova ferramenta espiritual vai exigir adaptação. Vai se adaptar a essa nova realidade espiritual, viu, Senhor? Porque uma ferramenta nova é um ministério novo, diz o Senhor. E o Senhor manda dizer assim para ti, como a voz do Espírito Santo tem falado contigo. A voz silenciosa não seja negligenciada. Mínimos detalhes Deus está te dando. Porque Deus é um Deus de detalhes. E o Espírito Santo, Deus manda dizer assim para ti: se tu ouvires a voz dele e atentares para os pormenores do que o Senhor está falando com você, sempre haverá vitória na tua casa. As duas mãos para os seus bem altos, por favor, imagina ainda. Glória ao Senhor. Alá e afai, que lá passou e a velha. A sensibilidade espiritual, o cuidado com os detalhes, com as coisas mínimas. A sabedoria vem sobre ti nesta noite, porque a ferramenta chega nas tuas mãos e não vai demorar muito. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Lebanarabachanda. Entre o teu parentesco, entre os teus parentes, entre os teus familiares, eu vejo uma grande restauração. Lá no passado, o inimigo atacou a tua vida, no âmbito familiar, e ele falou assim: ela vai levar sequela pelo resto da vida. Mas o Senhor manda dizer para ti: filha, sou um pai que te amo tanto, que já paguei os dardos do maligno. Lebanarabachor, que rabahayavandia. Coloco sobre ti o meu alaiafaço, a minha armadura, lá canarabachanda, lá bacuiafaço. Aquilo que o inimigo fez, arabaçanda, contra os teus, não chegará em ti, alaiafando. Tu fostes levantada como José na tua família, labachana, arabacaio. E muito Deus irá fazer daqui para frente. E muitos dos que estão afastados da tua casa, da tua família, da tua parentela, irão voltar pelo teu testemunho, diz o Senhor. Um espírito familiar violento está sendo abatido hoje por causa da tua vida. A tua vitória não dependerá dos homens, mas vem de Deus, do céu, diz o Senhor. Alabachanda. Deus está escrevendo uma história nova sobre a tua vida, e tu receberás notícias daqueles que estão de longe, daqueles que estão longe, diz o Senhor, daquilo que a mão do Eterno tem feito em favor deles. Tão somente clama, tão somente suplica, tão somente clama. Pede pelo meu Espírito, pede por misericórdia. Aqueles que eu tenho te entregue, não hesita em clamar, porque pelo teu clamor eu opero libertação e restauração. Assim diz o Senhor. Quem está aqui, dê glória para Jesus. Deus manda a irmã se apressar. A palavra é toda para a irmã nesta noite. Não permita que a dúvida, o medo, roube as maiores bênçãos que Deus colocou sobre ti. Deus manda dizer que existem 3 confirmações para a tua vida. 3 sim de Deus. E a irmã entrou aqui hoje perguntando: Pai, era a tua vontade? E aquilo outro era a tua vontade? Era a tua vontade? E Deus manda dizer assim para ti: 3 sim para a tua vida, diz o Senhor.
Vai em frente, porque Deus está contigo no negócio. Deus manda dizer para ti assim: não labaxadarabaquia, não questiona, não pergunta, não duvida, porque são bênçãos que eu mesmo enviei. Entre uma das bênçãos há uma mulher que está envolvida no teu processo de bênção. E Deus manda dizer para ti para recebê-la, labaquiachada, porque há um trabalhar de Deus. E você saberá, glorifique e exalte. Os seus olhos são abertos nesta noite, para que você veja 3 vitórias que estão ao teu redor, 3 bênçãos, e são 3 sim do Senhor. Poderia ser não, mas Deus falou 3 sim, aleluia. Deu passo, porque o Senhor confirma com paz nesta noite. Levante a mão para o céu, a igreja, por favor, que está na campanha, corra aqui na frente depressa, que eu tenho 3 minutos. Corra aqui na frente, quem precisa receber de Deus, quem precisa clamar ao Senhor, quem precisa de uma intervenção divina, vem aqui na frente depressa. Eu chamo os obreiros que vêm aqui na mesa para orar sobre esta mesa, em nome de Jesus Cristo. Começa. Ó, há uma pessoa, ei, Jesus amado, hein? Interessante, né? Há uma pessoa aqui. É um recado de Deus para você. Uma pessoa aqui que duvidou do agir de Deus aqui agora. Você duvidou do agir de Deus. Julgue a profecia, mas não julgue o profeta. Julgue a profecia, mas não julgue o profeta. Cuidado, porque o Espírito Santo é melindroso. E se julgas pela carne, colherás morte. Mas se julgas pelo Espírito, colherás vida. Cuidado, porque o Espírito Santo é melindroso. Irmão, se Deus não revelar nada, não falo nada. Mas se Deus mandar falar, eu tenho que falar. Deus é que conhece os corações. Levante a mão para o céu, por favor, você que está aqui com o propósito de Deus. Eu vejo bênçãos matrimoniais, bênçãos do matrimônio. Eu vejo bênçãos de casamento, para casamento. Bênçãos para casamento. Aleluia. 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 Tem uma irmã nesta noite, neste lugar, que o vinho do seu casamento acabou e a alegria foi correr. O Espírito da verdade vai dizer que o rebuliço vai ser tão grande que Deus vai fazer tudo de novo acontecer, como nos primeiros anos de matrimônio. Presta atenção. Laieflace calapaio, calaiaçai. Tem uma outra irmã aqui. Oh, Jesus amado, vive o Espírito Santo de Deus. Olha, irmã, você vê que, olha como Deus é ético. Deus é tão ético que Ele revela, Ele mostra a pessoa quando pode revelar, mas quando não é algo muito delicado, Deus não expõe ninguém. Deus não vai expor ninguém. Essa irmã, essa pessoa é murmurando de dia e de noite e amaldiçoando a sua vida. Presta atenção. Deus fala com você aqui agora. É só no seu espírito agora. Eu via demônios entrando, irmão, no carro, na casa, lá no trabalho, porque essa pessoa é incitada por demônios a murmurar e amaldiçoar a sua vida mesmo. Vou dar um exemplo, quer ver? Eu não posso usar algumas palavras que falam, porque é delicado. Nada na minha vida nunca deu certo. Você falou isso.
um sinal de Deus. Há uma porcaria, usou essa expressão também, viu? Há poder no sangue de Jesus. Parem de amaldiçoar a sua vida. Você está debaixo da bênção, não da maldição. Aleluia. Está repreendido agora da tua mente todo bloqueio mental, emocional e espiritual. E esse demônio que há 12 anos te acompanha, eu te ordeno agora, em nome de Jesus, sai! Seja liberto agora pelo sangue do Cordeiro. Arabafanarabacacho, Rebeniropandarabacanarabaquia, Lebanorava, Sorobocochandarabacanda. Eu vejo uma adolescente com tendências homossexuais. Não sei se é filho, não sei se é sobrinho, não sei se é neto. Leofaia Sundarabacande Rabacandia. Uma associação pela internet abriu essa brecha, viu? De demônio, viu? Alabalofeniofaia Calabanarabarrasai. E esse moço tem que confessar, tem que se arrepender, porque está havendo uma manipulação, uma lavagem cerebral sobre esse menino, adolescente. Labaxaia fai, anarabacanoia fai. Não é com palavras carnais nem humanas, mas é pelo Espírito de misericórdia, de consolação, para mudar. Deus vai trazer esse menino de volta, vai converter. Mas tenha sabedoria, diz o Senhor. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós liberamos sobre esta campanha e os que aqui estão nesta noite, meu Deus, a permissão, como nós somos os mais necessitados nesse lugar. Nós pedimos que o Senhor possa, Senhor amado, se manifestar hoje aqui, visitando-nos, trazendo fé, repreendendo medo, tudo que está bloqueando o medo, Senhor amado, bloqueando-nos de avançar, de crescer, toda a cegueira espiritual, todo engano espiritual, Senhor amado, todo bloqueio mental, toda influência carnal, todo ataque do inimigo. Agora nós damos uma ordem. Sinto libertação aqui hoje. Se você está ligado, levante a mão agora e ai, Jesus, meu Deus. Deus está revelando mais coisas, irmão. Eu tenho que terminar. Mas escuta aí, irmão. Alabacuia, fai, esseia, laia, vai. Irmão Alisson, é na oração e na palavra. É na palavra e na oração. É oração e palavra, palavra e oração. Tu não tem mais tempo de fazer nada mais além de palavra, oração, oração e palavra. E o trabalho que é o teu sustento. Porque diz o Senhor que tens ministério. Irmão Alisson, tem ministério da Pai, a Pai. Ayamanduxa, lavacoia. E como tem se levantado, Manaiachai, contra ti, Lepiofai, Assar. Aquela que das trevas vem para
Atentar os servos do Senhor. Mas diz assim para ti, filho e ungido do Senhor: põe o teu escudo, põe a tua couraça, porque longa é a tua caminhada na terra, e na palavra e na oração tu vencerás. Tu vencerás. O próprio Satanás tem te afrontado por vezes, jovem, mas maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Levante a mão para o céu, a igreja, e dê glória para Deus nessa noite. Vá orando, me perdoe passar só uns minutinhos, mas vamos, vá orando. Vá ligando na terra, vá clamando, peça a Deus misericórdia. Ai, irmãos, os dias estão sendo contados. Jesus está voltando e tem muita gente que não vai subir no arrebatamento. Está brincando de ser crente, vem para a igreja, mas não se converte, vai tudo ficar. Mas se você está ligado, está esperando o toque da trombeta, passa pela porta estreita, Anaia vai, Alabachou, Rebecarabahaio, Xarabachovia, o general está passando em revista a tropa. É isso, Jesus? Jesus, o que é isso, Jesus? Demônio de pedofilia, eu te amarro e eu te expulso em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue de Jesus tem poder. No sangue de Jesus tem poder. No sangue de Jesus tem poder. Laia fai ofécia. Lebanorabaka chorebe calabasata rabaquianaia. Ô Jesus, ajuda o teu povo aqui. Nos ajuda aqui, Jeová. Me ajuda aqui também, Jesus. Alabacafaio. Amarabachata. O laço foi armado contra ti, homem. O laço foi armado contra ti. Meu Deus. Não se comunique, evite, corta, bloqueia, cancela, porque o laço já foi armado contra ti, viu? E Jesus já viu também. Estamos de pedofilia, porque se é menor de idade é pedofilia. Está fazendo sangue de Jesus mesmo, está tomando sangue mesmo. Aleluia, aleluia. Oh, Jeová, meu Deus. Olha, irmã, quando a irmã for dormir hoje, faz uma oração no pé da cama e diga assim: Jesus, eu não quero ter mais aqueles sonhos ruins, Jesus. Me perdoa meus pecados, Jesus. Me dê sonhos puros e santos. Eu vou sonhar com o céu nesta noite. Vou dormir em paz. E vai dormir tranquilo e suave. Porque são ataques espirituais durante a noite. E na sua oração o Senhor vai guardar. Irmão, sempre que eu vou dormir, irmão, eu peço ao Senhor: põe os teus anjos à minha volta e guarda e livra. E Deus irá fazer. Diga comigo: a vitória é nossa. A vitória é nossa.
pelo sangue de Jesus. Mais uma vez diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Agora preste a mão de 13 irmãos dizendo: a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, amém.